Olá, vamos começar nossa aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui, porque hoje a gente tem bastante conteúdo para trabalhar nesse tempo que a gente reservou. Bom, já deve estar aparecendo aí para vocês. Eu vou estar olhando um pouquinho para cima porque minha tela de apoio está aqui, tá? Mas a gente vai conversando aqui e a apresentação está aqui para mim, para vocês. Tudo ok, né? Então vamos lá. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Você que de repente está assistindo agora pela playlist do nosso YouTube, playlist Replay, seja bem-vindo ao nosso canal. Se possível, siga a gente aí, se inscreve no nosso canal. Se gostar desse vídeo, curte, solta o like aí nesse vídeo. Quer fazer comentários sobre o conteúdo, tirar alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer em responder, pode colocar nos nossos comentários, tá bom? E aproveita aí para curtir vários conteúdos gratuitos que a Me Escrever prepara para você no canal do YouTube, tá bom? E para quem está aqui, nós vamos começar agora e vamos aproveitar bastante esse tempo de maneira bem objetiva para que vocês possam absorver bastante coisa a respeito desse conteúdo. É um conteúdo que eu vou dar uma aula completa das aulas que eu aplico sobre revisão de literatura, da maneira que for possível aqui nesse tempo que a gente tem, que é curto, né? Vamos lá. Então, a gente tem esse slide aí com o tema da nossa aula, como fazer uma revisão de literatura. O próximo slide eu me apresento, né, para quem não me conhece, eu sou Adriane Araújo, eu sou doutora em educação. Aqui estão os meus contatos, a minha rede social, a maneira como você consegue entrar em contato comigo, conhecer meu trabalho, além aqui do canal do YouTube, para quem está no YouTube agora. O Instagram é @ameescrever, esse é o nosso canal do YouTube. Nós temos também um site que tem todas as informações do nosso trabalho, outros conteúdos, postagens, outros serviços que a gente também disponibiliza. Esse aqui é o nosso contato via WhatsApp, 21 975197412. Se quiser falar comigo, você fala comigo diretamente por esse WhatsApp. E temos também um grupo no Telegram, para quem quiser estar recebendo conteúdo, novidades sobre o nosso canal, que é o t.me/amaescrever. Anotado? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, vamos direto ao assunto, né? Qual a importância da revisão de literatura no seu estudo ou pesquisa? Quero te falar uma coisa, que é uma coisa que eu vivi. A primeira vez que eu precisei fazer um trabalho, eu não fazia ideia disso, de que é necessário a gente fazer uma revisão de literatura. Eu não sabia nem que conceito era esse, né? Então é muito comum os alunos de graduação, né? Porque a nossa formação acadêmica, a nossa educação básica, ela não tem uma preparação acadêmica, não nos apresenta os gêneros textuais, a gente não sabe a diferença de uma coisa ou de outra, a gente não sabe o que é um artigo científico, como fazer um relato de experiência, uma monografia, uma revisão de literatura. A gente não conhece as metodologias, a gente não foi treinado para isso, muito menos para se colocar, para ser autoral. Não é um problema seu, é um problema que a gente enfrenta. Existem especialistas que se debruçam nessas questões para tentar melhorar essa nossa formação, as discussões, abrir espaços de ensino-aprendizagem sobre esse tema. Amo Escrever é um desses espaços. E então a revisão de literatura, não se preocupe porque você não sabe, que você não sabia que é necessário, toda pesquisa precisa ter uma revisão de literatura. Você não era obrigado a saber, eu também não sabia quando comecei a minha graduação, fiz graduação em pedagogia. Até o mestrado, quando eu iniciei, eu tinha uma ideia de que era importante, mas eu ainda não tinha tanta consciência, isso foi se construindo na minha persistência de estudo. Então, fica tranquilo, a sua dúvida, a sua dificuldade é da maioria, tá? Poucos são os privilegiados, porque de alguma maneira teve algum contato com pesquisa, grupos de pesquisa durante a graduação, ou até mesmo no ensino médio, tiveram oportunidade de ter esse tipo de formação. Aí a gente chega na graduação, a gente tem que saber fazer. Não, a gente só sabe que a gente aprende, né? Então agora aqui você está tendo esse espaço. Então para mim também foi um desafio, e é como se a gente se sentisse assim frustrado, como assim eu não sei disso, como eu não sei escrever, um ou outro sabe, mas pode ter certeza que a maioria, assim como eu, assim como você, não sabia, não sabe da importância da revisão de literatura,
ou se sabe, sabe de uma maneira ainda muito superficial. Hoje a gente vai tentar se aprofundar mais um pouquinho, ok? Então, a revisão de literatura, o que ela é? A revisão de literatura nada mais é de que você faz um apanhado geral do que o seu tema, como o seu tema tem sido tratado no campo do campo de conhecimento que você está propondo fazer um estudo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Vamos supor que você é da área da educação, né? Independente da área, isso serve para qualquer área, esse exemplo que eu vou dar. Você é da área da educação e quer fazer uma monografia, um TCC, um artigo científico, independente do gênero. Você quer fazer seu trabalho de conclusão de curso sobre, vamos pensar aqui, a educação infantil, né? O seu tema é voltado para a educação infantil, você quer entender como os bebês aprendem, como ou então como utilizar o trabalho psicomotor associado a atividades pedagógicas. Estou dando um exemplo, né? Então, esse é o teu tema, você vai escolher, vai definir bem esse tema, e aí você começa a pesquisar, né, nos sites ou bibliotecas, ou revistas, periódicos, livros, autores que tratem sobre esse tema. O que eles têm falado, quais são as opiniões, as principais abordagens, as principais teorias, e você vai escolher, vai definir qual a abordagem que mais cabe com aquilo que é a sua experiência, com aquilo que você acredita, que te atravessou. Você vai definir, através da revisão de literatura, quem são os autores, os pressupostos teóricos que vão te ajudar nessa empreitada aí de estudar sobre as crianças. Peraí que negócio aqui no meu pé. Enfim, então, a revisão de literatura, ela te dá um panorama geral do que a área do conhecimento da sua área, no caso aqui eu estou dando um exemplo da educação, tem falado sobre o tema que você escolheu. E aí, com isso, você tem uma ideia e você busca um gap. O que é um gap? Busca uma lacuna. O que ninguém tem falado sobre isso? Ou que tem pouco falado? O que seria interessante eu acrescentar com o meu estudo através que eu estou vendo aqui nesse recorte que eu fiz que não é tão falado? O que eu posso proporcionar para a minha área de conhecimento? A revisão de literatura te ajuda a definir o pressuposto teórico, a revisão de literatura te mostra o que tem sido falado, a revisão de literatura te dá a possibilidade de você verificar o gap desse tema na área de conhecimento, para você poder justificar e validar o seu estudo. Então, basicamente é isso. Então, toda a pesquisa começa com esse apanhado, começa com essas decisões. Eu queria dar uma dica para você. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, se você já segue, você já deve ter ouvido eu falar muito isso, se você me segue no Instagram também, mas eu quero te dar uma dica. Existe aqui na playlist uma aula como estruturar o seu TCC, e existe também alguns outros vídeos que eu falo, monografia, passo a passo, parte 1, parte 2, parte 3, se eu não me engano. Eu sugiro que você assista essas aulas, essa aula do como estruturar o TCC, ela é completinha. Esses outros é um pocketzinho, são menores, mas tem bastante conteúdo para te ajudar a decidir, a estruturar o seu TCC. Porque a revisão de literatura, ela é só um passo. Estruturar o TCC é você pensar todo o seu trabalho, fazer decisões, definições que vão te ajudar na hora de você produzir o seu texto acadêmico, produzir o seu trabalho, independente do gênero, ok? Então, esse como estruturar seu TCC, ele traz um quadro de trabalho acadêmico que eu disponibilizo para que você possa definir objetivo, questão, justificativa, metodologia, vários detalhes que você precisa, os autores de referência, ou seja, o pressuposto teórico que você tem que decidir a partir da revisão de literatura. Então, eu sugiro que você assista essas aulas com muito carinho, essa aula principalmente, e os outros vídeos que vão ajudar você a organizar essas decisões, ok? Então, vamos passar aqui para o outro, eu vou ligar aqui o ventilador, que está muito quente. Bom, vamos lá. O que é exatamente a revisão de literatura e como fazer? A gente vai ver hoje por onde começar a revisão de literatura,
As técnicas de sistematização do conteúdo, a gente vai falar um pouquinho para te ajudar a analisar esses textos que você vai encontrar, para você poder fazer sua revisão de literatura, e como extrair o conteúdo que encontrei, tá? Vou tentar trabalhar esses tópicos aqui hoje. E aí eu tenho aqui uma reflexão. Há técnicas para escrita acadêmica que você precisa conhecer. Isso vai facilitar na construção dos seus trabalhos acadêmicos. Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Por onde começar uma revisão de literatura, o ponto 1 eu trago aqui. Busca dos textos sobre o tema definido. Definição das palavras-chave e fontes confiáveis. Ponto 2, coleta de dados e local de busca. Revisão dos textos. Ponto 3, seleção dos textos coletados para o estudo. Como definir os textos para análise. Bom, vou falar sobre cada ponto. É muito parecido com o movimento da pesquisa bibliográfica, só que a pesquisa bibliográfica é um apanhado muito maior, de um número muito maior de estudos. Você consegue fazer uma categorização muito interessante, o volume é maior, o processo de análise é mais detalhado, é mais definido, eu perdi a palavra, é mais consistente. A revisão de literatura, ela é uma coisa mais branda, né? Não que ela seja melhor ou pior, ela é um processo diferente. O interesse, o objetivo dela não é realizar uma grande pesquisa, o objetivo dela é entender o que está se falando sobre o tema que você está decidindo naquela área, para você já ir pensando as suas questões, pensando o gap, pensando a sua justificativa de contribuição do seu trabalho na área acadêmica, tá? Então, assim como eu falo, para quem não sabe, eu também fiz uma aula, foi semana passada, eu dei uma aula sobre pesquisa bibliográfica. Então, você pode também, deixa eu até ver aqui se eu encontro, para dizer para você, eu estou aqui, deixa eu acessar aqui o site, só um segundinho, para conferir como é que está o nome dessa aula, porque ela também tem bastante informação interessante para quem quer aprender a fazer uma pesquisa bibliográfica. Quero ver se já foi para o ar direitinho, qual playlist que está. Deve estar na playlist replay, porque ela é fruto de uma dessas aulas que eu ofereço aqui, gratuitamente. Deixa eu confirmar. Playlist. Vou ver aqui a replay. Vamos ver se está aqui. Vamos lá. Playlist replay, ela tem artigo científico em 7 passos, aprenda a usar o mapa conceitual anotado e o que tem que ter no capítulo de metodologia. Ah, sim, e a outra é como fazer uma pesquisa bibliográfica. O nome está assim, como fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela rapidinho, porque você vai entender a diferença. Deixa eu parar essa apresentação e apresentar só um minutinho, vou apresentar aqui o canal para vocês. Quem está no YouTube, né, é mais fácil, é só vocês irem lá ver. Deixa eu apresentar essa tela. Vamos lá. Tá dando para ver aí? Ó, esse é o canal do YouTube, é me inscrever, tá vendo? E aí, ó, tem aqui essa playlist. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, playlists. Aí você vai na replay. Tá vendo? Aí, ó, tá até falando aqui. Aí você procura como fazer uma pesquisa bibliográfica. Engraçado, ela não tá aqui. Ela acabou de aparecer, sumiu. Aff. Deixa eu ver aqui se ela tá em outro play. Tinha aparecido, acabei de ver. Mapa conceitual anotado. Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Como fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, é essa aqui que eu recomendo que você veja, que você vai entender muito bem essa diferença, tá? Essa aqui é uma outra aula. Essa aqui, ó. Aí você vai entender bem essa diferença entre a revisão de literatura e a pesquisa bibliográfica. A gente usa o mesmo método, né, de busca de texto, de análise, mas a pesquisa bibliográfica ela é mais completa. Vamos lá. Voltar aqui para essa apresentação.
Vou voltar aqui para baixo, minha tela. Tô doidinha, gente, esse negócio de... Vou ficar craque também, né, depois. Esse negócio de aula online. Mas eu ainda fico meio perdidinha às vezes. Vamos lá. Já tá... Vamos lá. Então, você precisa primeiro, a partir desse tema, buscar, definir as palavras-chave, né? Se você está... Vou botar o exemplo aqui da minha dissertação. Eu sempre falo muito dela, porque foi uma primeira experiência assim, de pesquisa, né, que me desafiou, foi muito sofrido. Então, eu gosto de trazer ela, porque eu tenho muitas lembranças, né? Eu falei sobre exclusão digital. Vou dar o exemplo de exclusão digital. Então, minhas palavras-chave eram exclusão digital como palavra dupla, tecnologia, educação e digital. Tecnologia digital, dupla, uma palavra composta, e educação. Então, essa é a minha palavra-chave. Então, o que eu fazia? Eu ia num site confiável, eu sugiro, vou até digitar aqui, ó, para você, só para você poder ver, depois eu vou apagar. Ó, Cielo.org. Gente, tá uma maravilha esse teclado aqui, Cielo.org. Um outro é o Periódicos Cap. Só você botar esse nomezinho lá na busca que vai... Periódicos, que aparece logo no site. Ou o próprio Google Acadêmico, tá? É só você colocar esses sites, são sites confiáveis, ou então o site de uma universidade que você conhece, universidade pública, privada que trabalha com pesquisa, revistas científicas, eventos científicos da tua área, tem que ser de fontes confiáveis, tá? Você coloca esses sites aí, lá dentro você define a sua área de conhecimento, como uma das minhas palavras-chave era educação, é por conta da área de conhecimento, eu entrava nessa área de conhecimento, educação, e colocava a minha palavra-chave, exclusão digital, tecnologias digitais ou tecnologia digital. Aí eu variava na hora de colocar, tá? E aí vai aparecer um monte de texto. Vai aparecer um monte de texto que você colocou, você vai ver, vai aparecer assim, em fileirinha para você fazer download, você vai dar uma olhadinha no título, o resumo geralmente já vem ali aparecendo, vê se é isso mesmo, vai fazendo uma pré-leitura, lendo o título e o resumo, para entender se é da área da educação, se está falando sobre exclusão digital mesmo, se é isso que você quer, que às vezes vem outros assuntos, tecnologia digital, vem tecnologia digital como, sei lá, como tecnologia de inclusão, enfim, não é a área, você está querendo falar de educação infantil, né? Como se fosse isso. Exclusão digital, você quer falar mais sobre a questão da exclusão digital, não só do digital, então aquele texto não é tão completo. Como é que você vai definir isso? Aí você tem que criar, quando eu falo aqui, ó, eu já vou pular até ponto 3, seleção dos textos, nesse momento aqui, você tem que criar, eu vou escrever aqui, ó, critérios de seleção. Vou dar o exemplo da minha dissertação. Quais foram os critérios de seleção que eu determinei? Primeiro, eu fiz um recorte temporal. Eu até na minha página do Instagram, eu respondi uma pergunta, eu acho que já até está no meu Reels também, está no meu Reels, que eu falo sobre isso. O recorte temporal, ele é um recorte de tempo, mas tem que ter um porquê, não é uma coisa aleatória, eu decidi que seja do ano para cá, não, tem que ter um porquê. Por exemplo, no meu caso, eu fazia parte de um grupo de pesquisa muito grande. Nesse grupo de pesquisa, a minha coordenadora dessa pesquisa, já tinha escrito um livro sobre exclusão digital em 2002. Então, publicou em 2003, mas ela lançou ele para ser publicado em 2002. Então, ela fez todo um levantamento até ali. Trouxe a questão. Eu estava em 2015. Então, eu queria entender, a partir dessa leitura desse livro que eu fiz dela, e eu estava inserido também numa pesquisa sobre tecnologia digital, como que a exclusão digital estava sendo vista na educação no Brasil de 2003 a 2015. Era um recorte do tempo. Então, foi o primeiro critério de seleção que eu estabeleci, que fosse dentro desse
desse recorte. O outro critério que eu criei também, deixa eu me lembrar aqui, que eu não... Deixa eu me lembrar... Não, entrou tudo. Eu permiti que fosse qualquer gênero. Podia ser artigo, podia ser capítulo de livro que aparecesse, podia ser um livro, podia ser até tese, monografia, dissertação. Eu ia considerar como um texto, ia contar como um texto. Foi um critério de inclusão isso, né? Ser qualquer tipo de texto acadêmico, qualquer gênero. Deixa eu ver. Eu poderia ter colocado... tinha que ser da educação, né? Apesar que os autores, o que eu percebi também, inclusive eu trago isso como resultado da minha dissertação, é que os autores usados na educação não eram de educação na sua maioria. Eram muito autores da área da comunicação, da área de jornalismo, mídia, que discutiam essa temática da exclusão digital na educação, mas não eram da educação. Porém, esses textos estavam ali mesmo no recorte da educação, tá? Isso eu trago até como uma conversa ali, uma crítica, um diálogo sobre isso. Então, você tem que criar critérios. Você quer que seja só artigos científicos? É um critério. Que seja só livros? Que seja só monografias? Que tipo de levantamento você quer fazer agora? Eu quis uma publicação geral, mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica, um apanhado maior. Num apanhado menor, geralmente eu escolho artigos científicos, somente artigo científico, do ano tal, explico por quê e faço recorte. E aí, aquele bando de download, de textos que aparecem para download, eu não faço a maioria, por causa desses recortes. Então, você tem que criar critérios e tem que justificar por quê. Eu expliquei que eu queria, na minha pesquisa bibliográfica, que eu queria todos os tipos de texto acadêmico que aparecesse, porque eu queria ver em diversas perspectivas, tanto de trabalhos de pesquisa, quanto de estudos, quanto de artigos, que eram resultados de pesquisa, quanto da própria pesquisa, quanto de livros. Então, eu quis, mas eu poderia ter eu quero só artigo científico, porque eu queria um recorte só dos resultados, algo menor. Então, para uma revisão de literatura, eu recomendo que você faça um recorte temporal de acordo com o período da sua pesquisa, dos últimos 5 anos, porque você quer informação atual para fazer essa revisão de literatura. No caso da revisão de literatura, que é algo mais objetivo, para você fazer uma leitura de como está sendo discutido esse tema, ok? Para você ver quais são os pressupostos teóricos que têm sido mais usados, esses que estão sendo mais usados é o que está de acordo com a tua visão, com aquilo que você acredita, com as experiências que você tem, ou você vai se permitir conhecer vários autores e decidir qual você vai utilizar como aporte teórico, ok? Então, você pode definir isso e aí vai ver quantos textos vão sobrar. Então, nesse primeiro momento, vamos supor que uma revisão de literatura, para um TCC, eu acredito que uns 20 artigos sejam suficientes. Se você definir também a quantidade, diga por quê. Como se trata-se de uma revisão de literatura, entendeu-se que um recorte de 20 artigos científicos é o suficiente para ter uma noção do que a área de conhecimento está falando sobre esse tema. Porque os artigos científicos são resultados de grandes pesquisas, partes de resultado, né, de grandes pesquisas. Então, você tem que argumentar ali, justificar na metodologia o que você fez dessa maneira, a sua revisão de literatura. E aí, vai aparecer uma quantidade de texto, você definiu esse texto, já está buscado nos sites confiáveis, coletados e selecionados com seu critério de seleção, de inclusão e de exclusão, tá? Fica de fora os mais antigos, fica de fora o que não é gênero artigo, enfim, você... eu quero relatos de experiência, eu quero verificar o chão da escola, quem estava lá, entende? Então, os critérios você define, ok? Encontrados os textos, selecionados uma quantidade relevante de textos, de artigos, se for o caso você escolher, a gente começa esse processo de análise. E aí eu trago aqui uma reflexão. A maneira como você organiza, seleciona e extrai as informações dos textos é o passo inicial para a qualidade do seu trabalho acadêmico. Por isso, seja criterioso nesse momento inicial que te dará maior segurança no resultado.
E outra dica que eu te dou, muito importante, vai anotando em tópicos mesmo, todos esses passos. Porque lá no capítulo de metodologia eu também tenho uma aula, essa aula eu dei também tem pouco tempo, acho que foi na última, terça-feira passada. Eu falo o que tem que ter na metodologia. Lá eu explico como é importante que quando você vai escrever a sua metodologia, você precisa ser muito descritiva. Ali é o como foi feito. E aí, se você, nesse momento que você está fazendo a revisão de literatura, se você escolher a pesquisa bibliográfica, seja lá qual for o tipo de pesquisa, fazendo a sua pesquisa, você, na hora de escrever, passar isso no papel, você tem que estar com isso ali bem escrito para você não esquecer e pular algum processo. Porque lembra, a metodologia, para quem assistiu a aula, para quem não assistiu, vai lá assistir também, ela é como uma receita de bolo, para outro pegar e fazer. Se quiser fazer igual, vai fazer. Vai dar o mesmo resultado, entre aspas, né? Porque a pesquisa qualitativa é muito complexa, é muito subjetiva. Mas vai saber o passo a passo que você deu, vai poder visualizar ali na sua escrita o que você fez, para validar o seu trabalho academicamente e cientificamente, tá? O método é muito importante. Então, vai escrevendo, entrei no site tal, encontrei tantos textos, criei esse critério aqui de inclusão, criei esse critério de seleção, de exclusão, fiquei com tantos textos, defini assim, escrevi assim, fiz por causa disso. Faz assim, ó, eu sempre abria um Word, escrito metodologia em tópicos. Aí quando eu escrevi, ó, tava aqui do meu ladinho, eu só, tá, essa fase foi assim, eu ia me recordando. Essa fase foi assim, trazia os documentos para validar, os dados, tá, essa parte eu fiz, fiz por isso, entende? Isso é para te ajudar, tá bom? Isso que eu tô falando aqui, a maneira como você organiza, como você seleciona, como você extrai, vai te dar qualidade no seu trabalho. Vamos lá. Vou te apresentar algumas técnicas de sistematização de conteúdo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o fichamento, acho que a maioria conhece, quem já tem alguma prática em trabalho acadêmico, quem não tem também é novidade. A bibliografia anotada, também muito popular, e o mapa conceitual. Deixa eu te dar uma outra dica. Olha, eu nem imaginava que essa aula ia dar tantos links, porque você vai fazendo um trabalho, ele vai se conectando, ele vai se costurando, isso é muito legal. Eu tenho o mapa conceitual anotado, que é derivado do mapa conceitual que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho só uma aula completa de como fazer esse mapa conceitual anotado. O que ele pode te ajudar? Como ele é uma ferramenta nesse processo de análise. Então, lá também na Playlist Replay, foi uma dessas aulas de terça-feira, não lembro em que período, em que semana, tem lá mapa conceitual anotado. Então, assim, eu gostaria que você fosse lá, assistisse, que vai te ajudar muito. Esses conteúdos se complementam, tá bom? Mas vamos aqui ver. Se você tiver interesse desses modelos aqui que eu vou apresentar, manda um direct para mim no @me escrever, que aí você manda seu e-mail lá para mim, que eu te mando por e-mail em Word, para você, editável, né? Para você poder fazer. Eu tenho os templates deles aqui, tá bom? Vamos lá. Fichamento. Tem 3 tipos que eu vou apresentar aqui para você, ó. Esse primeiro aqui, fichamento de citação. Você coloca aqui a referência bibliográfica já certinho nas normas da BNT para te ajudar, porque quando você usar isso aqui no seu texto, você já coloca lá na referência bibliográfica prontinho. E você vai colocar a citação que te interessa, que está de acordo com o tema que você está estudando, os objetivos, aquilo que você quer entender. Você vai lá, ó, copia, cola e coloca a página só da citação, tá? Por quê? Quando você for falar sobre o seu tema, você vai lembrar que esse autor aqui, vamos supor, a questão da cultura popular, ele entende que todo um complexo universo criado pelo trabalho, que tem por finalidade garantir a um nível cada vez mais integral a realização do ser do homem no mundo. A cultura popular para esse autor é isso. Entende? Aí você vai falar sobre cultura popular, vai começar e falar assim, segundo Martins 63, citação antiga, Martins 63, a cultura popular é isso e isso, e foi visto isso aqui no campo, a gente identificou essas características, entende? E aí você vai dialogando. Fichamento bibliográfico, você também faz aqui a referência já nas normas da BNT e vai pegando conceitos que se encontram no texto.
todos os conceitos que se encontram, que está de acordo com os objetivos da sua pesquisa, com a sua questão, você vai colocando aqui, conceito de cultura, número da página, cultura popular, número da página, problemática central, número da página. O número da página é importante, porque quando você for citar, se você for colocar a citação direta, você tem que botar o número da página. Então é importante, nesse momento que você está separando e organizando, tá resumindo aquele texto, tá pegando o que importa desse texto, colocando ali, você identifique depois para poder escrever no seu texto já com a página certinha, tá? Fichamento textual. Eu até coloquei aqui, deixa eu subir aqui, que eu botei aqui de colinha para a gente ler junto, peraí. Não tô conseguindo subir isso, né? Ah, consegui. Vamos lá. Fichamento textual ou de resumo, que é esse grandão aqui que a gente está vendo à direita. Fichamento em que são inseridas as ideias principais, embora também possam ser usadas citações. As ideias devem estar organizadas de acordo com a ordem em que aparecem no texto. Você deve expressar sua opinião e, inclusive, fazer os seus próprios esquemas. Esse tipo de fechamento também é chamado de fichamento de leitura ou de conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Então, ó, a pessoa que fez aqui, ó, a pesquisa, botou a referência do livro, né, que tá lendo, do texto, já nas normas da BNT, e aí ele já comenta com as palavras dele nesse fichamento aqui. Para o argentino, blá, 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 blá. Neste texto aqui, para ele, conceito de consumo é esse aqui, mas ele já tá botando ali de forma parafraseada. Então poderia também citar embaixo, colocar a página, também poderia. Esse conteúdo aqui eu peguei aqui, ó, nessa página aqui, todamatéria.com.br/fichamento, de Márcia Fernandes, tá? Vamos lá, fichamento foi, ele é mais simples. A bibliografia anotada, ela desenvolve-se como um texto breve e um esquema analítico que aborda a temática tratada, fornecendo as indicações bibliográficas. Apresenta-se nela o nome do autor, o título do texto, ou seja, as referências do texto dentro das normas da BNT, fala-se brevemente sobre o autor, apresenta-se os principais conceitos encontrados e faz uma breve reflexão crítica que associa ao tema do seu estudo. Bibliografia anotada é maravilhoso para você fazer um resumo desse texto. Você pegou aquele texto, você leu, e aí você faz a bibliografia anotada. Gente, para que tudo isso? Para que fazer fichamento? Para que fazer bibliografia anotada? Porque você lê 20 textos. Como é que você vai gravar todas essas informações? Quando você for escrever, muita coisa vai se perder. Claro, você vai lembrar de muita coisa vai te afetar, vai te atravessar, vai te construir, vai te desconstruir, vai melhorar o seu vocabulário sobre aquele tema. Mas você não vai, na hora de escrever, você tem que dar crédito, tem que dizer a página, você tem que trazer de maneira original a ideia, comentar, organizar aquilo ali de novo. Quando você lê um texto e faz um fichamento, ou uma bibliografia anotada, ou um mapa conceitual, quando você terminar de ler tudo, você tem ali 20 resumos. Você não precisa mais ler aqueles textos de novo, você não precisa mais pegar naqueles textos de novo, a não ser que você precise fazer uma reanálise. Mas você já analisou, já extraiu daquele texto tudo que é importante, que está de acordo com o que você quer. E aí você já fez ali. E a revisão de literatura é legal fazer bibliografia anotada, ou mapa conceitual, porque você vai pegar as principais informações sobre aquele tema, que ainda você aqui na revisão de literatura não definiu ainda os objetivos da tua pesquisa, não definiu ainda a questão principal, as questões secundárias, você só tem o tema, você só quer entender sobre o tema. Então a bibliografia anotada aqui, o mapa conceitual, você pega os conceitos que aparecem sobre esse tema. Ali você identifica quem são a abordagem teórica, os pressupostos teóricos daquele texto que têm sido mais usados neste tema, entende? Então é muito legal. Então, ó, eu vou dar um play aqui, que eu fiz uma leitura de tela. Eu peguei o livro de Goffman, aqui, ó, botei também nas normas, né, da BNT, fiz um resumo do livro, aqui foi de um livro que eu fiz, a bibliografia anotada. Então, é um resumo grande, eu faço com as minhas palavras, eu pego informações sobre o autor, porque eu posso usar isso no meu texto, e eu trago aqui conceitos apresentados, era para estar aqui embaixo. Aí eu trago os principais conceitos que esse livro me traz e bota a página. Bota a citação certinha, copia e cola. Ó, são vários conceitos que Goffman trata nesse livro, que é o comportamento. Ó, vários.
E aí, no final, eu faço as considerações finais e a relação com a etnografia, que era o meu tema de estudo na época. Então, vamos supor, no final você vai botar, se você está falando sobre educação infantil, considerações finais e a relação com a educação infantil. Aí você vai escrevendo insights que você teve durante a leitura. Tá? Os conceitos apresentados nessa obra dialogam com a etnografia, com as esmiuçantes análises. E aí, gente, quando eu fui escrever um texto sobre isso foi uma disciplina, depois a gente escreveu um texto e publicou numa semana lá de alguma coisa lá na universidade. Eu só peguei, não precisei ler o livro de novo. Eu só peguei essa bibliografia anotada que já está tudo, o resumo do livro. Eu já sei o que esse livro pode me dar para ajudar ali no meu argumento. E aí eu fui falando sobre comportamentos em lugares públicos, como é que eu poderia usar isso, como é que isso coopera com a etnografia, por quê? Porque tem conceitos aqui, ó. Deixa eu descer, acho que eu vou conseguir dar play. Deixa eu subir o resumo. Quero mostrar os conceitos. Sobre o autor, eu falo do autor, porque ele, comportamento apropriado, informação incorporada, copresença. Isso ajuda a etnografia a fazer a análise das interações humanas, entende? Então, eu uso esses conceitos aí para dizer como que Goffman ajuda o pesquisador etnográfico a usar esses conceitos para pensar as questões da interação humana. No meu caso, a gente estudava na época a etnografia em sala de aula, tá? Então, essa importância de você ter boas técnicas de análise para pegar esse material que estou dando esse exemplo aqui, né, que você pegou 20 artigos científicos da sua revisão de literatura, como é que você extrai de cada artigo que é importante? Fazendo essas coisas, esses esquemas de estudo, tá? E agora, o mapa conceitual. Esse mapa conceitual é desenvolvido pelo Núcleo de Etnografia e Educação, na época eu fazia parte, então aprendi lá a utilizar. Esse núcleo funcionava na UERJ, da professora Carmen de Matos. Não funciona mais esse grupo, mas os pesquisadores formados, foram centenas formados por ela, levam esse ensinamento, aplicam nas suas pesquisas, assim como eu. Eu desenvolvi o mapa conceitual anotado, que o mapa conceitual anotado eu trago, assim como na bibliografia anotada, eu trago esses insights finais daquilo que eu entendi, que já faz associação com o meu tema. Aqui, utiliza-se só citações do texto, de forma original. Copia, cola, põe a página. Igual lá no fichamento de citações. Então, o mapa conceitual, aqui está a referência bibliográfica, se você vê aqui nesse segundo quadrado, a referência bibliográfica já, sempre dentro das normas da BNT, porque se você usar esse texto nos seus argumentos ali na revisão de literatura, você tem que colocar lá na referência bibliográfica, então é só copiar e colar, então não te dá trabalho nenhum. Se já está fazendo, você já bota direitinho. Aí, esse mapa aqui, como o tema é apresentado, aí você copia aqui a parte do texto que fala sobre educação infantil, se for o caso, que fala sobre exclusão digital, outro exemplo. Vai colando ali, aqui a metodologia, se você tiver interesse em saber qual foi a metodologia utilizada nesses artigos, para você entender, de repente fala na sua revisão de literatura que esse tema tem sido usado muito em pesquisa etnográfica ou muito em pesquisa de participativa, você pode usar isso como um diálogo ali na apresentação do seu tema, com a revisão de literatura. E, principalmente, o referencial teórico. Esse artigo que você está lendo, qual o referencial teórico desse artigo? Que aí você vai decidir qual vai ser o seu. Você vai ver os 20, vai ver qual os mais relevantes, qual tem mais a ver com o que você acredita, com o que você está sendo afetado, qual tem sido mais usado, qual que tem mais coerência, você decide, eu vou por essa linha aqui. É assim que a gente usa a revisão de literatura. Aqui é o resumo do texto, também copiado e colado. Aí aqui eu falo um pouquinho do mapa conceitual, um instrumento desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos da América pelo pesquisador Novak. Segundo o autor, o mapa conceitual facilita a organização e representação do conhecimento. E aí eu falo aqui mais embaixo. Segundo Matos, que foi a minha orientadora, o NetEdu adaptou do modelo original e construiu um modelo de mapa conceitual partindo de questões clássicas pertinentes à pesquisa de cunho qualitativo. Como, o que, por quê, para quê, onde e quando. Isto é, as perguntas são modificadas de modo a atender os objetivos de cada estudo realizado. Então, o mapa conceitual ele pode ser modificado aqui. Às vezes, aqui coloca as questões, coloca os objetivos, de acordo com o que
vai determinar para aquela pesquisa, tá? Então, o mapa conceitual anotado é praticamente a mesma coisa, só incluo mais questões. Eu boto assim, se você assistir a aula lá no YouTube, na playlist replay, você vai ver como é que é o mapa conceitual anotado. Ele é mais completão, na minha visão, né? Eu usei ele, meus alunos que são orientados de monografia usam, então ajuda muito. Eu coloco lá para identificar o objeto, as conclusões do estudo, no final a sua escrita sobre o que você entendeu e também colocar as citações. Assiste lá que você vai entender. É praticamente como esse, só que um pouco mais ampliado. Bom, aí você fez a análise. Deixa eu ver um pouquinho de água. Estou bem ressecada hoje. Você buscou os textos, coletou os textos, selecionou os textos, leu os textos, fez um mapa conceitual de cada um, ou a bibliografia anotada, ou o fichamento, você vê o que é mais simples e mais objetivo para você. Eu gosto do mapa conceitual anotado, ele é mais completo, ele me deixa com... Eu acho que eu visualizo muito texto de maneira muito clara, não preciso ler ele de novo, está tudo ali que eu preciso, inclusive os meus insights sobre aquele texto que eu li, mas enfim, você escolhe, eu te apresentei aqui 3 e tem a aula, mapa conceitual anotado, então são 4 técnicas de análise que você pode usar para fazer uma leitura aprofundada, e aí você está com aquele material, né? Vamos supor que você fez um bloco, eu tenho mania de fazer um bloco, digital mesmo, ou impresso, então assim, eu estou com um bloco aqui, com todos os mapas, tem uns 20 mapas conceituais, um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Aí eu estou com ele, então o que eu vou fazer? Eu vou categorizar, eu vou ver... Eu vou reorganizar isso. Bom, percebi aqui que desses 20, 5 autores, eles estão falando que os bebês aprendem nessa perspectiva. Todos eles usam esse autor. Eu estou vendo aqui que 3 já é totalmente contrário. Pá, separei essa marcaçãozinha. No digital também, tá, gente? Faz só você colocar dentro de pastinhas. Os outros 7 já tem uma outra que mistura os 2. E o outro aqui traz uma visão totalmente diferenciada, que não tem nada a ver com o que eu vi. Pronto, 4 categorias. Já encontrei. 4 categorias. Um grupo que é de uma linha, outro grupo que é de outra linha, outro grupo que trabalha misturado, outro grupo que traz uma outra perspectiva completamente diferente. Pronto. Eu já apresento a minha revisão de literatura assim. Foi feito um levantamento, que os critérios de seleção foram esses, encontrou-se tantos textos no final desse processo de seleção, esses textos são artigos científicos, resultados de pesquisa recente, de um período tal, e ao analisar esses textos, percebeu-se que tantos textos trabalham com a abordagem tal, tantos trabalham com a abordagem tal, e outros com essa abordagem. Identificou-se nesses aqui que as experiências foram se desenvolvendo dessa maneira, nesses aqui de maneira diferenciada, nesses aqui de uma maneira mesclada. Estou dando um exemplo, você vai encontrar, o resultado vai acontecer, mas estou falando dando um exemplo de como a gente reorganiza isso que a gente encontrou, entende? E aí você vai escrever essa revisão de literatura. E aí com isso você... Mas por que não está falando sobre isso? Eu queria entender melhor isso. Será que é possível usar SS e não daria um resultado melhor? É com isso que você vai ver a lacuna, que você se encaixa. A pergunta que seria muito boa e cooperaria com a sua área de conhecimento. Entende? Então, a tua própria revisão de literatura vai te dar justificativa para você poder fazer o teu estudo. Entende? E aí você traz a sua questão principal, a partir daí você preenche o quadro do trabalho acadêmico, que eu falei para vocês que está na aula como estruturar seu TCC. Você vai conseguir pensar melhor suas questões e definir melhor elas. Por quê? Porque você já tem uma leitura. Eu vou ficar com essa abordagem teórica aqui, porque eu acredito mais nessa. E aí você define ali, por causa da revisão de literatura, o seu aporte teórico. Os autores escolhidos são esses, porque esses aqui têm uma visão
que mescla essas duas abordagens, ou que traz uma revolução nessa área, e eu quero me debruçar, analisar o meu campo a partir da visão destes teóricos, dessa abordagem, entende? A importância da revisão de literatura para o seu estudo, para compor, ela é o antes, é o pré do seu trabalho, e fundamental, ok? E aí, nesse slide, eu trago aqui 5 formas, né, ou etapas, prefiro até colocar, vou até mudar aqui, 5 formas, tá? Eu posso extrair o conteúdo que eu encontrei, escrever, na verdade, eu já extraí e agora eu vou escrever. Vou botar até aqui, vou alterar. Como, né, na verdade, como escrever o conteúdo que encontrei. Corrigindo ali. A gente vai falar aqui sobre 5 formas. Eu aprendi isso aqui lá na Austrália. Quando eu fiz meu doutorado em São Luís, eu participei de um núcleo lá, que é o Learning Center, que eles se debruçam, se dedicam aos estudos da escrita acadêmica para ajudar graduandos e pós-graduandos a desenvolver melhor sua escrita acadêmica. Foi um ponto de apoio fundamental, fiquei meses fazendo cursos lá. Enquanto estava fazendo a minha pesquisa, eu fiquei fazendo essas aulas, foi assim, despertar para mim nessa área da escrita acadêmica. Então, eu trago esse material que eu aprendi lá, tá? Então, ó, você pode escrever o seu parágrafo em formato de descrição. Pode trazer essa sua revisão de literatura de forma descritiva. E como é que é isso? Você apresentar pontos relevantes e pontos-chave para os leitores, provendo definições, descrições e explanações. É isso, vai trazendo assim, olha, foi encontrado nesse aglomerado, nessa revisão de literatura de 20 artigos, no exemplo, tá? Você pode ter quantidade que for, vai depender do teu critério de seleção que vai chegar para você. Esses 20 artigos acadêmicos analisados, encontrou-se que a exclusão digital é trabalhada, encontrada dessa maneira, alguns autores trabalham assim, o autor tal trabalha assim. Você vai descrevendo, vai trazendo as definições de exclusão digital para esse autor, é isso, isso, isso. Vai descrevendo, vai explanando. É uma maneira de você ir construindo seus parágrafos. Outra maneira, gente, a hora voou, agora que eu vi. Meu Deus. Análise. Análise é mostrar conexões entre ideias, mais do que meramente descrever cada ideia separadamente. Essa forma de escrever os parágrafos, né, o teu texto, forma de análise, é falando assim, o autor tal tem a visão assim, 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 conceitua aqui, enquanto que o autor tal discorda por conta disso, disso. Mas o autor tal consegue olhar pelas duas perspectivas, entende? Você vai conectando as ideias dos autores que você encontrou. Lógica é outra forma de escrever. Apresentar as conexões, ideias de forma lógica. Por exemplo, por lugar, por período, tempo, por etapas de processos, por comparação e contraste, por importância, por causa, por efeito, e assim vai. Por exemplo, se você vai escrever, está fazendo um apanhado histórico, aí você escreve por período. Verificou-se nessa revisão de literatura que no início dos anos 2000 tratava-se assim, 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 porém, logo depois, em 2005, já identificava-se dessa maneira, e aí, trazendo para 2010, com a ideia completamente alterada, porque aconteceu essa influência. Os processos eram assim, pá, depois mudou para esse, avançou para esse, expandiu para esse, retrocedeu, ainda inspirado pelo processo inicial, mas com essa, entende? Você vai, ou por lugar, percebeu-se que na escola tal, é diferente da escola tal, na cidade tal, diferente da cidade tal, você pode ir montando seus parágrafos assim. Legal, né? Vamos ver outro. Avaliação. Julgar o valor das ideias. Exemplo, conceitos, teorias, metodologias, resultados, expressados em vocabulário avaliativo, de forma a questionar as ideias, com novas perspectivas e possibilidades. A avaliação, você já usa um vocabulário de julgamento de acordo com aquilo que você tem. Aí você vai falando,
esse autor trabalha dessa maneira, mas acredita-se que isso aqui aconteceu porque há um preconceito nessa concepção. Aí você está avaliando. Você começa a trazer seu pensamento crítico, a questionar. E aí entende-se que este autor não levou em conta o contexto que você leu o todo. Então você tem essa capacidade avaliativa e você pode trazer isso para sua escrita. Vai construindo esses parágrafos. Entende? Persuasão é outra forma. Convencer o leitor de que sua revisão crítica é lógica, equilibrada e que sua ideia tem base confiável, tem autoridade e evidência, ou seja, você conhece o campo estudado e tem uma nova ideia a respeito baseada em resultados, posições, teses, argumentos fundamentados e evidências. Aí é uma linguagem de persuasão, você vai o tempo inteiro falando, de repente você vai trazendo a sua experiência pessoal com aquilo ali, ou as experiências desses autores, para convencer a importância do seu trabalho naquela linha ali. Isso aí é muito mais para quando você fazer uma pesquisa bibliográfica, quando você vai trazer as discussões, usar a persuasão é muito bom. Ou mesmo outro tipo de pesquisa, pesquisa etnográfica, pesquisa de campo, qualquer tipo de pesquisa, você trazer persuasão, porque a sua capacidade de análise, de crítica está ali, você vai colocando, vai trazendo a experiência que você viu no campo, a experiência que você analisou dos autores que trouxeram as experiências de outros autores. Você vai validando o seu argumento. Então, essas são formas que você pode pegar essa revisão de literatura e escrever em parágrafos. E montar o seu capítulo de revisão de literatura. Ok? Deixa eu ver mais um pouquinho de água. Tô seca hoje. Acho que o clima tá seco. Vamos lá. Vou te dar 3 dicas, que eu te dei muita informação. A hora correu hoje, ficou muito, muito longa, mas vamos lá. Dica 1. Com os instrumentos em mãos, esses que eu apresentei para vocês, essas possibilidades você pode escolher, ou seja, fichamento, bibliografia anotada, ou mapa conceitual. Eu ainda acrescentei um mapa conceitual anotado, se você for assistir essa aula. Você extraiu o conteúdo que te dará o escopo para pensar a sua escrita. Por isso, leia cada um, reflita o que você encontrou ali e faça anotações. Essa é uma dica muito importante para você. Dica 2. Separe os autores que concordam sobre determinado conceito e os que discordam. Lembra aquele processo de categorização que eu fui falando? Dessa forma, você poderá fazer comparações analíticas na sua escrita. Ok? Dica 3. Sinalize conceitos e palavras específicas que se repetem nos textos. Elas podem virar as categorias do seu estudo. Por exemplo, um processo de análise desses 20 mapas conceituais, quando você for ver, esses que você escolheu, a palavra, sei lá, infraestrutura aparece muito em todos os textos. Por quê? Ela vai virar uma categoria de estudo, você vai entender por quê. Aparece também uma segunda, que é leis estaduais, governo do estado. Por quê? Tem uma relevância essa repetição em diferentes autores, diferentes resultados de pesquisa. Você vai, pega aquela palavra e, de repente, discorre sobre ela, cria a categoria disso. E aí, nos seus parágrafos, você vai escrevendo sobre ela, tá? Categorização do estudo é uma aula de 1 hora para eu dar aqui, tá? Categorização é bem mais amplo. Eu estou aqui fazendo bem resumido para você poder ter o seu insight, para você poder escrever a sua revisão de literatura. Ok? Então, hoje a gente aprendeu por onde começar a revisão de literatura, esses formatos, né, de sistematização de conteúdo, e aprendemos a sintetizar esse conteúdo e escrever para colocar no papel. E eu queria falar com vocês, rapidinho, para a gente terminar, que eu tenho uma mentoria de escrita acadêmica sem segredo, para você que está aí na sua dificuldade para escrever o seu TCC, não sabe, está achando que está frustrado, acha que não consegue. Não, fica tranquila, porque você não tem o acompanhamento que você precisa, não tem as aulas que você precisa para desenvolver a sua escrita. Então, a mentoria escrita acadêmica sem segredo, ela te oferece isso, ela te oferece uma orientadora à sua disposição. Eu vou te dar aulas que vai te preparar, que vai te ajudar, eu tenho um método que você vai seguir e você vai conseguir escrever seu TCC. Então, eu ofereço esse serviço, eu trabalho aqui
toda terça-feira eu disponibilizo essa aula ao vivo, né, aqui pelo Google Meet, disponibilizo esse link lá no Instagram e disponibilizo todo o conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube, para quem está no YouTube, mas eu também faço esse acompanhamento pessoal, individual, personalizado. E aí, o que você ganha com essa mentoria? Você ganha tempo, como eu estou colocando aqui, porque você aprende passo a passo, métodos, técnicas que vão direto ao ponto, a necessidade do seu texto, do seu trabalho. Você ganha atenção, que é uma doutora em educação, que sou eu que se dedica ao seu trabalho, traz segurança com o teu conteúdo. Você ganha exclusividade, porque são 12 horas de aula ao vivo comigo, só eu e você, é uma mentoria individual que eu estou oferecendo agora. E você tem um atendimento personalizado e um plano de ação individual para o seu trabalho, para você concluir. Então, eu vou pegar a sua necessidade, as suas forças, suas fraquezas, vou montar um plano de ação, vou te acompanhar. A gente vai ter sessões, são 6 sessões na mentoria. Elas têm um intervalo de 15 dias, porque eu vou te dar homework, você vai levar para, vou te dar aula, vou te ensinar como fazer. Você vai para casa, vai ter 15 dias com o seu plano de ação, vai voltar para mim, eu vou analisar o desenvolvimento da sua escrita, como é que você está, e a gente passa para a segunda etapa até você concluir esses 6 encontros. Dá tempo. É só se dedicar. Você tem apoio, porque eu disponibilizo templates, material, facilitador já para download para você. E você tem acompanhamento, porque eu vou dar parecer do desenvolvimento da sua escrita, eu vou te dar homework específico para o seu trabalho, para você não desfocar. Você vai ter contato pessoal comigo pelo WhatsApp, se você tiver dúvida, durante esses 15 dias que você vai estar aí no homework, preparando, estudando. E eu vou montar para você, de acordo com a sua realidade, um cronograma de estudo. Eu vou ver com você qual é a sua disponibilidade diária. E eu vou montar com você esse cronograma de estudo para você cumprir todo o homework e cumprir dentro dessas 6 sessões todas as etapas da sua pesquisa, para você terminar os seus trabalhos, o seu trabalho acadêmico, o seu TCC, independente do gênero que foi exigido na sua faculdade. Tem faculdade que é monografia, tem faculdade que é relato de experiência, tem faculdade que é artigo científico, ok? Então, assim, agora eu queria falar o que eu não vou fazer por você nessa mentoria. É importante, porque as pessoas me perguntam cada coisa. Eu fico, não, eu não faço isso. Eu não escrevo o trabalho para você. Eu vou te ensinar a escrever. A produção é sua. É autoral. Eu vou te estimular a ser autoral. Vou mostrar o caminho, o método para você fazer isso. Eu não decido sobre a sua pesquisa. Eu abro o diálogo com você para a gente montar o quadro de trabalho acadêmico para você decidir os objetivos da sua pesquisa, as questões, eu te ajudo a pensar, mas eu não decido, quem decide é você. E eu não formato seu trabalho. Eu vou te ensinar, vou te mostrar quais são as principais normas da BNT, mostrar as regras, te ensinar como fazer, mas quem formata é você, tá? O meu trabalho, deixa aqui bem claro, é te ensinar os caminhos e te conduzir ao processo de escrita e de finalização do seu trabalho acadêmico, que é seu, autoral. É um trabalho de orientação personalizado e particular para você, tá? Então, assim, se você tiver interesse na mentoria acadêmica Escrita Sem Segredo, na mentoria Escrita Acadêmica Sem Segredo, você pode mandar um e-mail para mim, mentoria@amoescrever.com.br, ou entrar no site, é só tirar o arroba, mentoria.amoescrever.com.br. Lá nesse site, como eu coloco aqui, vai ter um formulário de aplicação. Você entra nesse formulário de aplicação, preenche ele para mim, que eu vou receber aqui, e eu vou ver se você está apto para participar da mentoria, porque eu tenho que avaliar se você realmente tem um perfil que eu posso te ajudar, para a gente fazer um trabalho consolidado, porque eu estou comprometida com o seu resultado, tá? Então, você preenche esse formulário lá no site mentoria.amoescrever.com.br, preenche que eu vou receber e vou te dar o retorno. Se você for aprovado, eu vou te mandar o link, você faz o pagamento e a gente começa a nossa sessão. São 6 sessões. A primeira é uma entrevista, eu nem conto como sessão. Fico um tempo com você te entendendo o seu trabalho, montando o cronograma do seu estudo e marcando as sessões. Já agendamos as 6 sessões, com intervalo de 15 dias. Eu te conheço um pouco melhor, você me conhece um pouco melhor. Eu mostro os templates que eu tenho para a gente poder ir desenvolvendo o plano de ação. Depois a gente tem 6 sessões de mentoria, que é voltado para você finalizar o seu TCC, tá? Você vai ter suas principais dúvidas esclarecidas nesse encontro e vai ter um plano de ação traçado diretamente para o seu trabalho acadêmico. Você tem essas aulas, se você precisar. Tem gente que já é muito bom em revisão de literatura, mas é muito fraca em metodologia. Então, eu vou pesar naquilo que vai te ajudar.
Então, eu tenho aula por onde começar, a questão do projeto de pesquisa, objetivo, metodologia, todas as etapas da pesquisa nós vamos discutir, a revisão de literatura, como foi essa aula de hoje. Como escrever na prática, eu vou falar com você sobre delineamento, delinear o seu trabalho, categorizar o seu estudo, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, a estrutura geral do texto, a introdução, desenvolvimento, conclusão, o que tem que ter em cada área, o que não pode faltar para o seu trabalho poder ter nota mais alta possível, trabalho para que você tire 10, como fazer uma análise textual, a síntese da análise, escrever parágrafo por parágrafo, como eu falei agora aqui na revisão de literatura, de forma bem detalhada para a sua necessidade. Então, se você tiver interesse, a gente disponibiliza esse serviço, é só entrar no site mentoria.homescrever.com.br, fazer seu formulário de aplicação, estando aprovado eu mando o link de pagamento, você pode parcelar, tem 12 vezes no seu cartão, tá? Pode usar até mais de um cartão. É isso, toda terça-feira eu tô aqui às 19 horas com um tema, dando conteúdo de verdade, sem miséria, conteúdo gratuito, mas de qualidade, para que você possa desenvolver o seu trabalho acadêmico. Se você quiser participar da mentoria, ótimo, eu vou estar à disposição para você, mas se você não puder, você pode consumir nossos conteúdos gratuitos, se vai te ajudar a beça, eu acredito nisso. E é isso, gente, eu estou às ordens. Muito obrigada, tá aí, ó, os meus contatos, os meus e-mails, a minha rede no Instagram, Vamos Escrever, e até a próxima, terça-feira que vem às 19 horas, nós teremos outra aula, então fica ligado aí nas nossas redes sociais para você poder participar dessa aula também, tá bom? Tchau, se você está aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte aqui essa aula, não custa nada, te dei um monte de conteúdo aí gratuito, comenta se você quer algum tema que de repente te ajuda, se você quer tirar alguma dúvida que a gente vai estar te respondendo, tá bom, gente? Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.